Olá, irmãos e amigos. Eu sou o pastor Kenneth e nós vamos dar sequência à série que a igreja está promovendo, que se chama Não Andeis Ansiosos. E vamos fazer uma meditação de um texto específico que se encontra em Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. Então, eu vou ler primeiramente esses versículos. Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã, Maria, sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Então, nesse trecho, nesses versículos, nós vemos a história de 3 irmãos, amigos de Jesus. Eles são bem conhecidos nos evangelhos. Nós temos Lázaro, Marta e Maria. Mais especificamente, estaremos falando sobre Marta, as 2 irmãs, né? Marta e Maria. Essas 2 irmãs, elas tinham disposições bem diferentes. Quando eu estava lendo e meditando sobre esses versículos, preparando para trazer essa meditação para os irmãos, eu me lembrei da minha esposa, Rejane, e da irmã dela, a Janice, que é 3 anos mais nova. As 2 são bem diferentes. E quando elas ainda viviam na casa dos pais, sempre ficava bem evidente essa diferença de disposição entre as 2. A mais nova, a Janice, ela era sempre aquela que estava preocupada com o serviço da casa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E a Rejane era mais tranquila com respeito a serviço de casa. E a Janice estava sempre reclamando, né? Vem me ajudar com isso, vem me ajudar com aquilo. A disposição das 2 era muito diferente. Uma sempre preocupada com as coisas do dia a dia e a outra mais tranquila. E nós vemos essa situação aqui também, nessa passagem. Aqui nós vemos que Marta era a que tinha mais preocupação com os afazeres do dia a dia. Inclusive com a sequência do que nós estamos lendo aqui e outras passagens nos evangelhos, nós podemos ver que talvez Marta, fosse até meio obcecada com o trabalho. Ela tinha muita preocupação com o trabalho, ao ponto mesmo de ter bastante ansiedade quanto ao que tinha que ser feito. Enquanto que Maria, ela é mais contemplativa. Nós vemos, quando menciona Maria nessas passagens, que ela é muito mais contemplativa. Em João, capítulo 12, versículos 1 a 3, nós temos uma confirmação destas disposições diferentes das 2 irmãs, numa outra situação onde Jesus esteve na mesma casa. Ele foi, não vou ler os versículos, os irmãos podem ler depois, mas Jesus foi fazer uma visita e ele ficou para o jantar. Então, Marta foi diretamente para a cozinha e Maria, ela ficou com Jesus e ali nos é dito que Maria derramou um perfume caro nos pés de Jesus. Um perfume tão caro que poderia necessitar o salário mínimo de todo um ano para poder pagar esse perfume. Era um perfume caro. Mas Maria estava adorando a Jesus
e fazendo essa oferta, esse sacrifício desse perfume caro, derramando nos pés de Jesus. Então, em Lucas, voltando para Lucas, nós vemos que Marta estava ocupada com os seus muitos afazeres. Então, ela estava preocupada com as coisas que tinham que ser feitas em casa, apesar do fato que estavam recebendo uma visita muito importante, que era a visita de Jesus. Nós vemos a sua ansiedade, fica bem claro que ela estava ansiosa quando ela vira para Jesus e ela meio que fica brava com Jesus, ela repreende Jesus, ela diz: Jesus, você não está vendo que eu estou aqui muito ocupada com todas essas coisas que têm que ser feitas e a minha irmã, ela não está me ajudando. Ela está simplesmente escutando aquilo que Jesus tinha para dizer. Certamente ele estava ensinando, estava falando com as pessoas que estavam ali reunidas. E Maria estava ali ouvindo Jesus, absorvendo tudo aquilo que Jesus estava dizendo, e Marta estava ficando frustrada com sua irmã Maria, porque ela não estava ajudando. Ela ficou ansiosa com aquela situação. Mas Marta se surpreende com a resposta que Jesus dá. Jesus fala: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. E depois ele diz: Maria fez a escolha certa. Então Marta estava esperando que Jesus fosse falar para Maria: vai lá ajudar sua irmã, tem muita coisa para ser feita. Mas ele sabia que o mais importante naquele momento é que as duas estivessem ouvindo o ensino que ele tinha para deixar. Jesus não estaria por muito tempo com os seus amigos, não passaria muito tempo do seu ministério nesta terra. E era importante, no curto espaço de tempo que ele tinha, nas poucas ocasiões que ele tinha de passar ali na casa deles, que eles prestassem atenção naquilo que ele estava ensinando. Então, ele disse que Maria fez a escolha certa. Falando de Maria, lá em João capítulo 12, quando as pessoas a criticaram por fazer aquela oferta, fazer aquele sacrifício grande que foi derramar o perfume nos pés de Jesus, Jesus respondeu: deixe-a em paz, vocês nem sempre terão a mim. Maria, então, priorizou o que era importante naquele momento. Eu sei que todos nós podemos, em algum momento ou outro, passar por ansiedade das coisas do dia a dia. Muitas vezes nós nos vemos na mesma situação de Marta, em que tem muita coisa para fazer. Nós temos que fazer isso, nós temos que fazer aquilo, e a gente fica correndo para lá e para cá, se preocupando com essas coisas, se inquietando com essas coisas que têm que ser feitas, mas às vezes nós passamos do limite na nossa preocupação e na nossa ansiedade. Eu confesso que esta é uma lição que eu tenho que aprender e tenho procurado aprender essa lição através da minha vida. Eu sei que quando eu era mais novo, eu era bem mais ansioso com as coisas que tinham que acontecer, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Principalmente quando nós estamos fazendo as coisas para o Senhor. Achamos que a atividade, que o estar ocupado que é o mais importante. Mas não é. O mais importante é nós estarmos à disposição para ouvirmos a voz do Senhor Jesus Cristo falando conosco, nos ensinando. Então, algumas lições que eu acho que podemos aprender com esse incidente é que, primeiramente, nós temos que priorizar o nosso tempo
com Jesus. Isso não significa que nós não vamos fazer as coisas do dia a dia. Isso não significa que nós não temos responsabilidades diárias com as quais nós temos que cumprir. Sim, temos essas coisas para fazer, mas a prioridade é passarmos tempo com Jesus. A prioridade é acharmos momentos no nosso dia em que nós deixamos de lado os afazeres do dia a dia para passar tempo com Jesus. Passar tempo aprendendo dele, passar tempo em comunhão com ele através da oração. Nós também, nessas lições que podemos aprender com isso, aprendemos que precisamos de tempo para contemplação. Não é só para ficar lendo, não é só para ficar falando com Jesus, mas precisamos passar tempo em contemplação. Tempo apenas ficando aos pés dele e deixar que ele fale ao nosso coração. Estamos sempre ativos, sempre falando, sempre ouvindo, sempre tendo alguma informação ou entrando ou saindo. Nós temos que buscar momentos em que podemos relaxar, meditar, podemos simplesmente ficar em contemplação com Jesus. Então, irmãos, não deixe que os afazeres rotineiros virem fonte de ansiedade na sua vida. Sim, eles têm o seu lugar, mas não podemos dar um lugar exagerado, permitindo que isso vire uma fonte de ansiedade na nossa vida. Que Deus os abençoe.